Tudo bem? Aqui é o Fabrício Pereira. Hoje temos o nosso módulo 4, intitulado Bem Viver e Indigenismo, do nosso curso de pensamento latino-americano e africano contemporâneo. Essa já é nossa aula 7, vai ser a única aula desse módulo. Aula 7, que eu intitulei aqui o pensamento indigenista contemporâneo e o bem viver. Países andinos e conexão com o Brasil. Vou começar essa aula, que eu acredito que vai ser longa, pela tentativa de definir o conceito de bem viver. O conceito de Sumacausai, em Quechua, na Bolívia, ou Quichua, no Equador, ou Sumacamanha, em Aymara, foi traduzido para o espanhol, respectivamente, como buen vivir, Sumacausai, e vivir bien, o Sumacamanha. Sumac, aqui pode ser entendido por harmonia ou plenitude, e causai como viver ou conviver. Sumacamanha, por sua vez, pode significar viver em paz, conviver bem, levar uma vida doce, criar a vida do mundo. Ainda que não explicitamente imaginado para pensar as relações internacionais, as questões mundiais, questões para além da região andina, questões de política, de ciência política, de instituições, o conceito foi ganhando espaço nessas diversas direções, nesses diversos sentidos, né? E apresenta potencialidades em todos esses campos. Os seus proponentes procuraram demonstrar as suas possibilidades em ao menos 3 direções, tá? Assim, pensando mais para a questão da ciência política e das relações internacionais. Na construção de relações globais menos desiguais, mais cooperativas e horizontalizadas, assim como na relação entre indivíduos e grupos nesse sentido, né? Ponto 2, uma abordagem mais holística das questões ambientais, integrando humanidade e natureza e formulando novos direitos humanos, como direito à água e a um ambiente são, e principalmente essa grande inovação dos direitos da natureza, né? Natureza como portadora de direitos. E uma terceira dimensão, propostas em torno da defesa dos povos indígenas em contextos de experimentação de formas de estados plurinacionais e de pluralismo jurídico, tá bom? Então, apesar de alguns registros escritos ao longo dos anos 90, a emergência desse conceito, ou desses conceitos, né, se a gente preferir falar no plural, efetivamente se deu no início dos anos 2000, tá? E a sua maior expansão ocorreu a partir da segunda metade daquela década, dos anos 2000. 2 ideias estão na sua base. O comunalismo na relação entre as pessoas, com base na reciprocidade e na igualdade, e também uma concepção holística da relação humanidade e natureza, superando a ideia de externalidade do homem em relação ao meio ambiente e agregando elementos de justiça intergeneracional. Esse corpo de ideias vem assumindo diversos sentidos nos últimos anos no Equador e na Bolívia, principalmente, que são os lugares de origem desse debate. Mas ele se expandiu pela América Latina e, em certa medida, globalmente, por ter um potencial claramente crítico à modernidade e, em particular, ao neoliberalismo. Naqueles 2 países, Equador e Bolívia, o conceito se tornou um elemento central, inclusive nos governos do Rafael Correa, de 2007 a 2017, e do Evo Morales, de 2006 a 2019, né? Sendo introduzido nas constituições promulgadas, respectivamente, em 2008, no Equador, e 2009, na Bolívia.
o conceito se hibridiza muitas vezes, né, com referências ocidentais, a gente pode chamar ocidentais, seja apelando para narrativas modernistas e socialistas, seja para narrativas pós-modernistas e decoloniais. Esse encontro se evidencia quando intelectuais mais atrelados ao ambiente acadêmico se apropriam dele, como, por exemplo, Alberto Acosta, Edgardo Lander, Eduardo Gudinas, Maristeles Vampa e Boaventura de Souza Santos, entre muitos outros, né? Por outro lado, o conceito parece mais originário quando elaborado por intelectuais indianistas ou indigenistas, sejam aimaras como o Simón Yampara e o Javier Medina, ou quichuas como Luiz Macas, o Pablo Dávalos e a Nina Pacari, entre muitos outros. E, geralmente, os seus defensores propõem superar o extrativismo que constitui a base das economias primárias daqueles países, mas não há consenso acerca do que deveria substituí-lo. Alguns autores defendem um desenvolvimento alternativo, um novo regime de desenvolvimento. Já outros buscam a própria superação da noção de desenvolvimento, de progresso, ou seja, propõem um não desenvolvimento ou um pós-desenvolvimento. Na medida em que esses autores eventualmente propõem também um pós-capitalismo, outro debate que se impõe é o da conexão do conceito de bem viver com diferentes versões de socialismo. Por vezes se defende uma mescla entre elementos capitalistas em chave neodesenvolvimentista com outros comunalistas. Já em abordagens mais indígenas, se enfatiza a impossibilidade dessa visão de mundo, bem viver, conviver com o capitalismo. Uma impossibilidade nessa relação, mas também com o próprio socialismo, na medida em que o socialismo também é um paradigma gestado pela modernidade, gestado a partir do Ocidente, né? E aí, nesse caso, nessas visões mais indígenas, se procura destacar o potencial descolonizador do bem viver. Eu vou definir aqui, para organizar um pouco, né, o pensamento, 3 tipos ideais de usos desse conceito de bem viver. Tá? O primeiro tipo ideal, eu vou chamar aqui de autóctone, ou originário. É a formulação dos próprios intelectuais em movimentos indígenas, ou também de especialistas antropólogos, etnólogos, etnohistoriadores ocidentais com um longo contato com aquelas sociedades. Esse tipo, né, de utilização enfatiza o caráter identitário e original do conceito, considerando plenamente compreensível e vivenciado apenas pelos próprios indígenas. É recorrente que, nesse caso, nem se considerem essas ideias como ideias de esquerda, por entenderem esquerda e direita como parâmetros ocidentais, portanto alheios ao seu universo simbólico particular, não ocidental, né? Tendem a apresentar as versões mais essencialistas, né, e organicistas do conceito. Um segundo tipo ideal que eu vou apontar aqui, eu vou chamar de pós-estruturalistas. São os usos pós-modernos ou decoloniais do bem viver. Usos que sustentam projetos alternativos ao desenvolvimento, ao individualismo, ao consumismo, visando superar a modernidade de uma maneira geral. Oriunda geralmente de intelectuais críticos e de movimentos ecologistas e altermundialistas. Essa vertente defende mais abertamente a apropriação, desde uma intelectualidade de esquerda, assumidamente, de sociabilidades comunais, entendidas como originalmente indígenas, né, de modo a superar a noção de desenvolvimento, o antropocentrismo, o eurocentrismo e a dicotomia homem-natureza. Essa utilização do conceito tende a conectar esse conceito a outras noções e correntes alternativas como decrescimento, pós-crescimento, pós-desenvolvimento, pós-extrativismo, ecologia profunda, comunitarismo e teologias da libertação, entre muitos outros conceitos alternativos. Aí um terceiro tipo ideal que eu vou delimitar aqui
eu vou chamar de oficiais, usos oficiais, mas estatistas e defensores de um desenvolvimento alternativo, não propriamente de uma alternativa ao desenvolvimento, mas de uma alternativa de desenvolvimento, ou um desenvolvimento alternativo. Essa aqui é oriunda dos governos de esquerda, dos chamados governos progressistas, né, e dos intelectuais associados a eles. Essa tendência propõe políticas públicas para fomentar o desenvolvimento, ou o neodesenvolvimentismo, e a equidade social, associando o bem viver mais com bem-estar social, né, com vida melhor, com expansão da oferta de serviços básicos, com redução da pobreza e com políticas externas independentes visando um cenário internacional multipolar, um cenário internacional menos desigual. Essa vertente foi a que, obviamente, hegemonizou os quadros dos governos progressistas da Bolívia e do Equador, e tende a esvaziar o núcleo mais comunal, originário, indianista dos conceitos, né? Negando os seus sentidos epistemológicos mais radicalmente alternativos. Então, é a vertente então, que mais ocidentaliza o conceito. Essa terceira vertente, que eu chamei aqui de oficial, pode ser exemplificada pelas obras dos últimos 10, 15 anos do Garcia Linera, né? Então aqui, para essa aula não durar horas e horas, eu vou remeter à aula anterior, né? As ideias do Garcia Linera de capitalismo andino-amazônico e do socialismo comunitário do bem viver. Então eu não vou falar dessa vertente oficial aqui nessa aula. Eu vou falar das outras duas que eu mencionei, né? Mas eu vou fazer isso muito rapidamente. A vertente pós-estruturalista eu vou exemplificar através do Alberto Acosta. E a vertente autóctone, ou indianista, vou exemplificar através da Nina Pacari e do Luiz Macas, mas muito rapidamente. Então vamos ver cada um deles, né? Começando pelo Alberto Acosta, um autor, como eu falei, que pode exemplificar esses usos ecologistas, pós-estruturalistas do bem viver, né? E que usa bem viver e não submacausar o termo indígena, né? O Alberto Acosta chega a afirmar que o conceito não pode se circunscrever às sociedades andinas e que não tem apenas um enraizamento histórico no mundo indígena. Ele afirma que esse conceito se sustenta também em alguns princípios filosóficos que ele chama de universais, aristotélicos, marxistas, ecologistas, feministas, cooperativistas, humanistas, entre outros. E aqui eu abro uma citação longa do Alberto Acosta, para mostrar como ele considera esse conceito uma alternativa ao desenvolvimento, não um desenvolvimento alternativo, né? Atenção à pegadinha. Então, abro aspas, cito: quando é evidente a inutilidade de seguir correndo atrás do fantasma do desenvolvimento, emerge com força a busca de alternativas ao desenvolvimento, ou seja, de formas de organizar a vida fora do desenvolvimento, superando o desenvolvimento e, em especial, rechaçando aqueles núcleos conceituais da ideia de desenvolvimento convencional, entendido como a realização do conceito de progresso que nos foi imposto há vários séculos. Isso necessariamente implica superar o capitalismo e suas lógicas de devastação social e ambiental, o que nos abre as portas ao pós-desenvolvimento e, claro, ao pós-capitalismo. Fecho a citação. Já os autores indígenas quichuas equatorianos Nina Pacari e Luiz Macas apresentam o agora Submacausai, né, como algo próprio deles. Eles insistem na harmonia entre direitos individuais e direitos coletivos. Afirmam o valor da comunidade como algo central na visão de mundo indígena.
defendem a plurinacionalidade como alternativa ao colonialismo interno do Estado branco herdado da conquista e da colonização. Afirmam a relação harmônica e holística entre homem e natureza, entre a geração atual e as passadas e as que virão. Para eles, toda essa relação holística no interior da comunidade e entre ela e a Pachamama está na base da visão indígena de mundo e na base do pensamento indígena, sendo esta a maior contribuição desse pensamento a um mundo que está em vias de extinção. Com isso, eu quero conectar muito rapidamente também esses autores, né? A Nina Pacari e o Luiz Macas, indígenas equatorianos, que vocês devem ler, ao pensamento do Ailton Krenak. Né? O Ailton Krenak é um pensador indígena brasileiro. Ele entrou nesse programa exatamente para provocar vocês a lerem um pensador indígena brasileiro. Para ter mais um texto que não aparece nos programas dos cursos de ciência política, né? De direito, de administração pública, de relações internacionais e por aí vai. Também quero, antes de tudo, além de provocar vocês a lerem o Krenak, quero mostrar, né, que isso, pensamento indígena brasileiro, existe, porque parece que não existe, né? Ninguém lê. Agora está começando a ser mais lido, agora está começando a ser publicado. Então nós temos pouco contato com os pensamentos indígenas em geral, com os brasileiros em particular, né? Mesmo nós, latino-americanistas, especialistas em Latinoamérica, em pensamento latino-americano, como eu, né? Que eventualmente nos dedicamos a um tema conectado com o pensamento indígena, em geral damos mais atenção para o pensamento indígena, andino, tá? Da região andino-amazônica, que são formulações como a do Sumacalçá e do Sumacamanha, né? E a ideia de plurinacionalidade, formulações que estiveram em evidência, em grande evidência nos últimos anos. Então, quem estuda América Latina contemporânea, quem estuda países andinos, acabou passando por eles, se especializando ou não. Mas nós não estudamos pensamento indígena brasileiro, produzido no Brasil. São raríssimos os casos, né? Nós devemos pensar, então, numa grande rede de pensadores andino-amazônicos que vem se formando, né, nas últimas décadas, desde os anos 80, e que vai se conectando com pensadores de outros povos ao sul e ao norte da nossa região, de Nuestra América. E aqui temos que forçosamente usar conceitos diferentes, como Nuestra América, por exemplo, né? Nesse caso não podemos chamar de América Latina, porque a América Latina é definitivamente uma ideia na qual os indígenas da região, os habitantes originais da região, originários, não cabem, né? Então, Nuestra América, nosso sul, América meridional, como queiram. Então, para falar rapidamente do Krenak, né, essencial no pensamento dele é a ideia de queda. É uma queda multissecular, né? Assim como no pensamento do outro autor indígena brasileiro fundamental, contemporâneo, o Davi Kopenawa, né? Então, tanto no pensamento do Krenak quanto no Kopenawa,
essa ideia de queda é fundamental. A ideia é que estamos em queda, estamos os indígenas, né? Estão em queda e em guerra, nós contra eles no caso, né? Em guerra desde a conquista. E nada indica que essa situação de queda e de guerra vá mudar nesse momento. Para além disso, né, o homem, nos últimos séculos, veio se desconectando da natureza, se alienou da terra, enquanto para o Krenak, a terra e a humanidade são a mesma coisa, ou melhor, somos natureza. Né? O Krenak não percebe onde tem alguma coisa que não seja a natureza. Para ele, tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo que forma nosso corpo é a natureza, né? 70% de água. O que mudou agora, nos últimos anos, para ele, é que, em termos daquela questão central do pensamento dele, da queda e da guerra, né, permanente, o que mudou agora é que, se até algum tempo atrás eram apenas os povos indígenas que estavam ameaçados de desaparecimento, que estavam caindo, né, e com isso, com esse desaparecimento, também seus pensamentos, suas ideias, então um genocídio e ao mesmo tempo um epistemicídio, agora somos todos nós, agora é toda a humanidade que está ameaçada de desaparecimento. Estamos todos diante da iminência da Terra não suportar a nossa demanda. Mas talvez essa queda, esse fim do mundo, né, seja só uma interrupção breve de um estado de prazer extasiante, nas palavras dele, que a gente não quer perder, como um bebê que não quer parar de mamar, nos dizeres do Krenak, né? Daí ele se dedica a imaginar paraquedas para suavizar essa nossa queda. E nesse caso, os povos do nosso continente originários, né, os indígenas, entendem muito bem de sobrevivência e de paraquedas que eles estão tentando suavizar, sobreviver a essa queda há 500 anos, né? Mais de 500 anos. Para ele, o paraquedas possível antes do fim do mundo parece ser não uma relação diferente, uma separação entre nós e a natureza, mas a derrubada dessa barreira, a derrubada dessa situação, dessa fronteira, dessa separação. Então, a aceitação de que nós somos natureza. Então, se vocês precisam de algum paraquedas para o fim do mundo, que está chegando, né, mas que ainda não chegou, conheçam, leiam, dialoguem com o Ailton Krenak e também com o Davi Kopenawa. E leiam os autores também do Bem Viver, do Viver Bem, do Sumak Kawsay, do Sumak Camanha. Leiam as reflexões indígenas, indigenistas, indianistas de Nuestra América. Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vamos seguindo.